A reforma protestante, na verdade, ela é um grupo de reformas. Ela não é só uma reforma, né? Elas são várias reformas que aconteceram em vários países no mesmo período, na primeira metade do século XVI, na Europa. Estou falando com vocês olhando aqui porque eu estou ligando aqui as nossas gravações, lembrando que elas só começam a partir do louvor e a gente desliga a gravação sempre, vocês estão lembrados, né? Antes de fazer as nossas orações, que as nossas orações não devem ser gravadas e compartilhadas, porque a gente traz causas pessoais. A reforma protestante ela ficou com um marco, então. E o marco é aquele famoso dia em que Martinho Lutero, que foi no dia 31 de outubro de 1517, ele foi na Catedral de Wittenberg e pregou as famosas 95 teses dele. E o que acontecia no mundo antes disso? No mundo antes disso, você tinha pessoas que não podiam ter acesso à Bíblia. Olha a situação. Então, as pessoas dependiam dos sacerdotes constituídos da época para ler a Bíblia. A Bíblia estava em uma língua que não eram nem as línguas originais, porque a Bíblia tem como línguas originais o grego koiné, no Novo Testamento, e no Antigo Testamento tem como línguas o hebraico arcaico e o hebraico clássico, né? E também um pedacinho pequenininho de aramaico do período em que o povo estava na Babilônia, no período em que se falava, portanto, aramaico, que depois virou até a língua principal que se falava ali no período de Jesus. Para quem não sabe, inclusive, há uma certeza de que Jesus e os apóstolos falavam aramaico no seu dia a dia, porque essa era a língua que todos falavam ali no dia a dia. Até a expressão Abba, que Jesus usa, é uma expressão do aramaico, não é nem do hebraico, é do aramaico. Abba é pai ou papai no aramaico, e não no hebraico. E o que acontece é que as pessoas tinham Bíblia em latim nesse período. A Bíblia que era usada no século XVI, e na verdade na Idade Média todinha, era a Vulgata Latina, que era aquela tradução que Jerônimo fez e que foi tida como a Bíblia oficial. Por isso que muitas pessoas pensam que a Bíblia original é em latim. Mas a Bíblia não é em latim, a Bíblia não tem palavras em latim, a Bíblia não tem frases em latim, a Bíblia é todinha em outras línguas. Mas, além disso, o que acontecia era que as pessoas, elas foram incorporando também, no período da Idade Média, muitos sincretismos, muitas atividades sincréticas. E essas atividades, então, além de não ler a Bíblia, não entender o culto, porque não só a Bíblia era em outra língua e ninguém podia ter ela, e ela só era lida num culto que era pregado numa língua que era uma língua morta já nesse período. Imagine que latim só era falado pelos sacerdotes. Então, ninguém sabia absolutamente nada sobre o Senhor. As pessoas estavam perdidas. E nesta data de hoje, a gente comemora o ato corajoso de um homem temente a Deus, um homem que era um sacerdote, inclusive, ele era professor de teologia, ele era um sacerdote da Igreja Católica, mas ele olhou para tudo isso e ele falou assim: não, gente, isso aqui é um absurdo, tudo isso é um absurdo. E o estopim para ele foi quando o Papa autorizou para a construção daquele palácio gigantesco que está lá no Vaticano, que é a igreja chamada Igreja de São Pedro. Para poder construir aquela obra monumental, foi necessário cobrar indulgências em todos os lugares da Europa. E as indulgências, elas eram feitas da seguinte maneira: você paga e você tem perdão de pecados. Você paga e você fica menos tempo no purgatório, que nem existe na Bíblia, inclusive. Você paga e você tem expiação das transgressões. E ele, ouvindo tudo isso e ficando escandalizado, sendo ele próprio um professor de Bíblia, e professor de Bíblia, claro, só em universidade, né, porque era só nos seminários, ele chega ao povo todo, como eram feitos os debates naquele período. Você levava até a praça, até a ágora, até a praça, a matéria de debate e você expunha a sua tese de debate para que as pessoas pudessem vir falar. E esse homem, o que ele faz é, ele pega a Bíblia e começa a contrapor vários pontos. Ele fala assim, gente, eu sou sacerdote aqui dentro dessa instituição, mas está errado. Isso está errado, as pessoas estão sendo empurradas para o inferno. E ele escreve 95 teses que são colocadas, e hoje é o aniversário, né, dessa data. Então, para nós, dane-se Halloween, dane-se Dia do Saci, mas que importante que a gente comemora uma libertação
de uma escravidão que existia. E o que ele pedia era uma reforma da instituição. Ele não pedia que houvesse um rompimento de um grupo, né, com o movimento católico. Mas, para aqueles que se lembram das aulas de história, o que aconteceu na sequência é que o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que naquela época existia, era uma tentativa de voltar aos tempos de glória de Roma, né, na Europa, ele convoca, com autorização papal, o Martinho Lutero a se explicar. E o Martinho Lutero vai, mas ele vai também com um salvo-conduto. O salvo-conduto é um instrumento que permite que você não seja preso. Então, ele tinha liberdade para ir até o tribunal e, independentemente de ele acatar ou não acatar aquilo que os juízes estavam impondo, ele tinha garantia de que ele sairia vivo e solto. Então, com esse munido desse salvo-conduto, ele vai e eu entendo que a data principal deveria ser essa data, né? Porque não é só a data em que ele coloca as teses. Eu entendo que a data de desencadeamento realmente foi a das 95 teses, mas a data em que a gente tem realmente um cristianismo sendo defendido nos mesmos moldes em que eles era e que a gente lê na própria Bíblia é a data em que ele vai perante esses homens, todos o acusando, e ele diz assim: eu aceito qualquer coisa que as autoridades eclesiais me impuserem, se provarem na Bíblia. Vamos abrir a Bíblia e me provem na Bíblia que eu estou errado. E eu humildemente voltarei para trás se a Bíblia disser que eu estou errado. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então vejam só, essa é a postura que todos devem ter. A própria Bíblia diz que esta é a postura que nós devemos ter. Evidentemente, eles não puderam provar na Bíblia todas essas coisas. E ele volta sem ser convencido e sem se retratar. E como ele volta sem se retratar, a única sentença que pôde ser aplicada para ele foi a descomunhão. Então, ele foi desligado, não só do sacerdócio, mas desligado, né? A Igreja Católica tinha e ainda tem uma doutrina de que a autoridade eclesial pode dizer quem está desconectado da igreja para fins de ir para o inferno. Essa é uma doutrina que existe, ela vige até hoje no catolicismo. E não vou aprofundar aqui esse tema, porque não é nosso tema da aula, mas é claro que isso não está escrito na Bíblia, né? Lembrando que no catolicismo você tem, além da Bíblia, outras fontes. Essa é a diferença entre. Qual que é a diferença entre protestantes e católicos, no final das contas? Não acreditam todos na mesma coisa? Na verdade, não. Porque para os protestantes, a palavra de Deus é a Bíblia. Para os católicos, a palavra de Deus é a Bíblia, mais as súmulas todas que são editadas, mais o resultado de todos os concílios eclesiais, mais os decretos papais, mais as bulas papais, então e mais os livros da patrística, que são aqueles livros históricos de cristãos que viveram em períodos ali mais próximo, né, do período dos fatos da Bíblia, e que tem outros escritos, e mais outros livros que foram incorporados, 7 outros livros que foram incorporados ao Antigo Testamento com uma doutrina chamada deuterocanonização, ou seja, eram livros que eles não eram canônicos, eles não eram parte da Bíblia, mas no catolicismo se interpreta que a igreja tem o poder para dizer o que é e o que não é a palavra de Deus. E então, no século XVI, ocorreu este processo de deuterocanonização. 7 outros livros foram incluídos no Antigo Testamento. Eram 7 livros que todo mundo já conhecia. Como eles são do Antigo Testamento, eles são do período do judaísmo ainda. Os judeus sempre conheceram, os rabinos sempre conheceram, os cristãos sempre conheceram esses livros. Mas esses livros, eles nunca foram considerados Bíblia. Eles foram considerados parte, né, livros de conhecimento, e conhecimento até histórico, relevante, sobre coisas que aconteceram com o povo de Deus e que não estão retratadas na Bíblia. Vou dar alguns exemplos para vocês. Judite é um livro que, se vocês abrem uma Bíblia católica, vocês vão encontrar no Antigo Testamento um livro chamado Judite. Este livro não fazia parte da Bíblia até o século XVI. Vocês vão encontrar uma dupla de livros chamado Primeiro Macabeus e Segundo Macabeus. Eles não faziam parte da Bíblia, passaram a fazer parte da Bíblia. E foram 7. Depois, em outras traduções, foram incorporados outros ainda, né? Na Etiópia, por exemplo, você tem
aquela seita que é chamada a seita do cristianismo ortodoxo de Tauedo, eles têm ainda mais livros. Na Bíblia protestante você tem 66 livros. Na católica você tem 73. Na de Tauedo você tem 81. Dependendo da tradição ortodoxa, você tem uma variação, inclusive, né, de livros que vão sendo incorporados depois. No protestantismo, que é a data que a gente comemora hoje, portanto, a Reforma Protestante, nós só temos aqueles que já eram considerados pelos próprios homens da igreja do tempo dos apóstolos, já que nós temos de seguir a doutrina dos apóstolos, aquilo que os próprios apóstolos consideravam que era a palavra de Deus, que era a Bíblia, é o que a gente tem como Bíblia hoje. Daí saem os nossos 66 livros. Mas, Daniel, o número de 66 sempre foi o mesmo? Não foi o mesmo, mas o conteúdo é o mesmo. Não tem, a gente não põe palavra a mais, a gente não põe palavra a menos. Mas a gente pode organizar, e nisso nós guardamos coerência com a maneira como os católicos também lidam com o Antigo Testamento, com o que é considerado canônico para nós, que é o fato de a gente organizar de maneira muito parecida. Ou seja, o livro de Samuel é um colosso de gigante. Então, ele é dividido no meio, em 1 Samuel e 2 Samuel. Lembrando que quando a gente fala dos livros do Antigo Testamento, a gente fala no masculino, primeiro e segundo, porque é o livro, segundo livro e primeiro livro de Samuel. Quando a gente fala no Novo Testamento, a gente fala no feminino, porque é a carta ou a epístola, né? Então é 1 Timóteo, 2 Timóteo, tá? E então a gente fez essas divisões, mas o que está escrito é igualzinho. Se a gente pega a Bíblia dos próprios judeus, porque Jesus nos garantiu que ele mesmo tinha confiado nas mãos dos judeus. Ele diz: a Moisés foi confiadas as escrituras. E no tempo de Jesus, o que ele disse? Na cadeira de Moisés estão assentados quem? Os escribas e os fariseus. E, portanto, em relação à guarda dos livros sagrados, o que era sagrado para escribas e fariseus também é sagrado para os cristãos. Isso sai da boca do próprio Jesus. E Jesus nos garante que o conteúdo é o mesmo, porque ele cita o conteúdo. Então a gente não tem dúvida. Quando Jesus fala da lei, dos profetas e dos escritos, o que ele está falando é da Bíblia judaica, que é dividida em 3 partes: lei, profetas e escritos. Eles falam no hebraico, né? Essas expressões, que é Torá, Neviim e Ketuvim, mas é lei, profetas e escritos. Então a gente tem uma segurança do que é o Antigo Testamento. Vocês entendem? E nesta data nós celebramos o aniversário de um avivamento. Ninguém conhecia a Bíblia. E a partir deste processo chamado Reforma Protestante, qual foi uma das principais medidas que se adotou no que hoje é o território da Alemanha, né? Na época, os territórios eram bem diferentes, mas enfim, hoje é o território da Alemanha. O próprio Martinho Lutero, naquele território, ele falou: vamos traduzir a Bíblia para que todos consigam entender a Bíblia na sua própria língua. A palavra de Deus precisa ser conhecida para que haja vida com Deus. Este mesmo processo, por que eu digo que é uma das reformas no plural? Porque Martinho Lutero é um dos homens. Mas o Senhor promoveu um grande avivamento na Europa inteira. Começaram a pipocar vários outros reformadores. Então, Martinho Lutero, como essa data foi a primeira que a gente tem como marco, né, dele ir na porta da catedral e martelar lá na porta da catedral, como se fosse um. Como que chama aqui isso daqui, gente? Um mural, né? Como se fosse um mural. O mural era a porta da catedral. Vai lá e martela suas teses. A gente tem na Europa inteira surgindo. Tem outros reformadores. Zwinglio, que é um reformador que está mais lá na região da Suíça, entre tantos outros que foram surgindo, alguns mais tardios também no século XVI, como Calvino, né? Vão surgindo vários reformadores, e o que acontece nesse período é que a Bíblia se torna acessível a todas as pessoas, que é, de fato, o intento que estava escrito no Evangelho. Mas está escrito isso mesmo, Daniel, no Evangelho? Claro que está. Não só está escrito como o derramamento do Espírito Santo ocorreu para que as pessoas pudessem entender, cada um nas suas próprias línguas, a palavra de Deus. Lembrando que a gente tem uma confusão que acontece, as pessoas pensam que quando o Espírito Santo se derramou, as pessoas começaram a falar no fenômeno da glossolalia, que é a língua dos anjos. E não é isso que está escrito. Está escrito expressamente no livro de Atos, capítulo 2, que essas pessoas falaram línguas humanas.
e tem a lista das línguas que eles falaram, inclusive. Está lá listada uma a uma, cada um dos idiomas e cada um dos... como que chama a gente quando a gente tem uma subdivisão no idioma? Como que chama a subdivisão no idioma? Por exemplo, o castelhano não é uma língua, é um dialeto, né? Dialetos, obrigado, obrigado, Deia. Obrigado, obrigado, gente. E os dialetos que foram falados naquele período. Então, a gente sabe que a ideia é justamente essa, é que a Bíblia seja pregada para todas as nações, em todas as línguas. E hoje nós agradecemos ao Senhor porque temos a oportunidade de ter a nossa Bíblia em língua portuguesa contemporânea para que todos nós tenhamos acesso. E este processo de reforma também acabou gerando melhorias dentro do próprio catolicismo, porque houve aquele movimento chamado de Reforma Católica, que antigamente era chamado, né, nos livros mais antigos era chamado de Contra-Reforma, que foi o momento de o próprio catolicismo olhar, será que a gente tem razão em tudo? E aí algumas das coisas foram revisadas no catolicismo a partir desse movimento, porque os territórios onde o catolicismo tinha poder começam a sumir das mãos do papado. E eles começam a perder poder e perder território, perder poder e perder território, perder poder e perder território, até que eles fazem um grande concílio, e neste grande concílio eles debatem. Mas vamos debater então quais são de fato as nossas doutrinas. É claro que mesmo depois desse concílio, nós temos muitas diferenças em relação ao que cremos, né? Do que está escrito no concílio, porque o concílio tem muitas coisas que são diferentes da Bíblia. E qual é o motivo? Porque no catolicismo se entende que não só a Bíblia é a palavra de Deus, que o Papa proclama da cadeira de Papa, aquilo que ele diz enquanto Papa em exercício de função, é considerado como infalível. Essa é uma doutrina chamada de infalibilidade papal, ou seja, se o Papa, fazendo uma missa ele próprio, declara ali uma doutrina para a Igreja Católica, aquilo é palavra de Deus. Então, é claro que a gente tem essa diferença em relação ao protestantismo, porque a própria Bíblia nunca declarou que algum homem possa ter poder para ter palavra de Deus. Essa é a diferença. Mas estamos na data da Reforma Protestante e somos gratos ao Senhor, porque estamos num período em que temos essa liberdade. Na América do Sul, onde estamos hoje, nós temos liberdade para abrir as nossas Bíblias, ler as nossas Bíblias, entender as nossas Bíblias, e no nosso país, que é o Brasil, nós temos liberdade religiosa para pregar a nossa Bíblia, para ensinar a nossa Bíblia, para publicamente proclamar o nome de Jesus, e isso é um motivo de agradecimento ao Senhor. Então, antes de cantarmos nosso louvor, eu vou agradecer por isso. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela liberdade religiosa que temos aqui. É um valor constitucional entre as muitas liberdades que nos são asseguradas pelo artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Nós temos ali também a nossa liberdade de pensamento, liberdade de cátedra, liberdade religiosa, liberdade de opinião. Entre essas liberdades está aí o nosso direito de não só sermos cristãos, mas de discipularmos pessoas, de realizarmos cultos e cultos públicos ao Senhor. Obrigado por isso, Senhor Jesus. Nós entendemos que isso é graça do Senhor. Temos orado por muitos irmãos que vivem situações diferentes em outros países, onde são perseguidos, onde são proibidos de fazer pregações públicas e até quando tem permissão, a depender do país, tem permissão para fazer só cultos privados e são proibidos de discipular pessoas, são proibidos de fazer proselitismo religioso. E nós aqui no Brasil temos muita liberdade, Senhor, para todas essas coisas. E por isso agradecemos ao Senhor. Sabemos que isso é graça e misericórdia do Senhor. Obrigado, Senhor. Nós clamamos ao Senhor que abençoe o Brasil nesta data em que celebramos a Reforma Protestante, cujo marco é tido em geral como o dia 31 de outubro de 1517. Nós agradecemos ao Senhor por termos essas liberdades que também foram conquistadas às custas de muito derramamento de sangue, de muitas lutas, de muitas guerras. Sabemos que a Europa entrou em polvorosa nos séculos XVI e XVII. Sabemos que a própria Inquisição é uma resposta a este movimento de reforma protestante. Sabemos que muitos erros foram praticados de ambos os lados, Senhor Jesus, por uma falta de conhecimento pleno de quem o Senhor é e do que a tua palavra comanda, mas sabemos que mesmo
diante destes muitos absurdos que aconteceram nos séculos XVI e XVII, a palavra do Senhor pôde ser pregada e o evangelho pôde alcançar pessoas de múltiplas etnias, em múltiplas regiões, falantes de múltiplas línguas. E isto é o propósito do avivamento que o Senhor proporcionou quando chamou o teu povo a ser igreja. No dia de Pentecostes, foi esta obra que o Senhor praticou, permitindo que aquelas pessoas que estavam, aquelas 120 pessoas iniciais, aquele início de grupo cristão, pudesse se tornar 3.000 pessoas. E estas pessoas pudessem voltar da sua peregrinação a Jerusalém e levar a pregação da palavra de Deus em suas próprias línguas de volta para as terras de onde haviam saído a peregrinar. Agradecemos porque hoje podemos viver essas coisas, Senhor. Podemos, nas nossas próprias línguas, levar a palavra de Deus. E hoje podemos publicamente, inclusive, usar o nosso horário de almoço, que como estamos fazendo aqui agora, para cultuar o Senhor. Nós temos essa liberdade e sabemos que ela é cara ao Senhor e é cara aos nossos corações também. Senhor, abençoe o nosso país, para que esta liberdade permaneça como uma liberdade de todos os cidadãos brasileiros, Senhor Jesus. E clamamos ao Senhor que use desta liberdade constitucional que existe no nosso país, para, através dela, com mais facilidade e mais eficácia no trabalho da tua igreja, alcançar um número ainda maior de pessoas a quem o Senhor tem chamado à salvação pela obra redentora, maravilhosa, inigualável e indispensável que Jesus Cristo praticou no Monte Gólgota, no Monte Calvário. Obrigado, Senhor, por nos ter alcançado com a tua palavra e nos ajude a sermos disseminadores da tua palavra. É o nosso pedido ao Senhor neste dia de aniversário da Reforma Protestante. Em nome de Jesus, amém.